Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 15 de setembro, e o tema do estudo de hoje é: Você é o Rei dos Judeus? O texto bíblico que baseia nosso estudo está em Marcos capítulo 15, do verso 1 ao 5. E aqui, Marcos nos escreveu o seguinte: Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Pôncio Pilatos foi governador da Judéia por 10 anos, de 26 a 36 depois de Cristo. Ele não era bondoso, e várias de suas ações provocaram sofrimento aos habitantes da nação, como está escrito em Lucas capítulo 13, verso 1. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes judeus, resultou em uma sentença de morte por blasfêmia. Mas, sob o domínio romano, os judeus não podiam executar pessoas na maioria dos casos. Por isso, levaram Jesus a Pilatos para que fosse condenado. O texto bíblico não menciona qual foi a acusação feita contra Jesus diante de Pilatos, mas é possível averiguá-la com base na pergunta que Pilatos lhe fez: Você é o rei dos judeus? No Antigo Testamento, o povo de Israel ungia seus reis. Portanto, não é difícil concluir que o termo Messias, que também significa ungido, possa ter sido distorcido para sugerir que Jesus reivindicava a homenagem como rei e, portanto, estava em competição com o imperador. Assim, a acusação apresentada ao sinédrio era de blasfêmia, enquanto a acusação apresentada ao governador era de conspiração, o que levaria à morte. A ironia é que Jesus era, sim, o rei dos judeus e o Messias. As acusações de conspiração e blasfêmia foram equivocadas. Ele deveria ter recebido homenagem e adoração. Porém, Jesus ainda agia como rei. Sua resposta a Pilatos, o Senhor está dizendo isso, foi evasiva. Ele não negou o título nem o afirmou. Isso poderia sugerir que ele fosse um rei, mas um tipo diferente, como diz João, capítulo 18, do verso 33 a 38. Marcos, capítulo 15, verso 6, menciona o costume de liberar um prisioneiro na Páscoa. Pilatos perguntou se a multidão queria que ele libertasse o rei dos judeus, como está no capítulo 15, verso 9 de Marcos. E, embora possa ter dito isso de forma irônica, a ironia estava atuando contra ele. Marcos 15, versos 9 e 10 é um exemplo de percepção e, ao mesmo tempo, de ausência de percepção. Pilatos percebeu que os líderes haviam entregado Jesus por inveja, mas não percebeu que, ao questionar a multidão, estava fazendo o jogo dos líderes. Eles agitaram a multidão e gritaram para que Jesus fosse crucificado. Pilatos recuou. A crucifixão era uma forma terrível de morte, especialmente para alguém considerado inocente. E é dolorosamente irônico que um governador pagão quisesse libertar o Messias enquanto os líderes religiosos desejassem que ele fosse morto na cruz. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu quero deixar com você o texto para a sua leitura bíblica, o Reavivados por Sua Palavra, o programa de leitura onde se lê um capítulo da Bíblia por dia. E a passagem de hoje é Lucas, capítulo 3. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.